Você se considera católico? Vai à missa aos domingos, talvez participe de algum grupo, repete orações aprendidas na infância. Mas e quando sai da igreja? O que acontece com sua fé entre a porta do templo e a calçada lá fora? São Francisco de Sales, um dos mestres da vida espiritual mais respeitados da igreja, jamais separou a fé da vida. Para ele, ser católico de verdade é carregar o evangelho no bolso e no coração. É viver com coerência, não só dentro do templo, mas principalmente fora dele, onde as provas reais da fé acontecem. Hoje muitos vivem como se houvesse dois mundos: o religioso, que se ativa no domingo por 1h30, e o cotidiano, onde se permite tudo: mentira, egoísmo, fofoca, impaciência, indiferença, omissão. Há quem se ajoelhe no banco da igreja e poucas horas depois levante a voz em casa, trate mal a esposa, ignore os filhos, trapaceie no trabalho. São católicos de ocasião, religiosos no altar e mundanos na mesa do jantar. E isso é grave, porque, como ensinava São Francisco de Sales, a verdadeira santidade não se mede pela quantidade de rituais cumpridos, mas pela transformação que a graça realiza no cotidiano. Este vídeo é um convite à lucidez, um alerta espiritual. Não se trata de condenar, mas de despertar, porque o grande perigo não está em reconhecer que se tem fraquezas. O verdadeiro risco está em achar que vive a fé só porque frequenta a igreja. São Francisco dizia que a maior tragédia da vida espiritual é se enganar achando que está tudo bem. A fé que só funciona dentro do templo é uma fé estéril, incapaz de frutificar. O Evangelho nos pede coerência. Jesus nunca separou oração de atitude, nem missa de compromisso com o próximo. E São Francisco reforçava isso com firmeza. O coração de quem comunga deve ser o mesmo que perdoa, que serve, que ama no silêncio, que suporta com paciência, que enfrenta as próprias vaidades. A fé é uma só. E ou ela ocupa a vida toda, ou não passa de encenação. Neste vídeo, vamos refletir profundamente sobre o que significa ser um católico autêntico e por que tantos se perdem achando que o ritual basta. Vamos escancarar os perigos da incoerência, da fé ritualista e resgatar os ensinamentos de São Francisco de Sales, que mostram que santidade se vive na fila do mercado, no trânsito, na conversa difícil com quem você não suporta. Se você já sentiu que algo está errado com sua vivência da fé, se já percebeu que reza muito, mas muda pouco, então este vídeo é para você. Não saia antes do fim, porque talvez, hoje, você descubra que Deus tem muito mais para transformar em você do que você imaginava. A maior incoerência da vida cristã é crer em um Deus que é amor e não amar. É ouvir o Evangelho toda semana e continuar tratando os outros com frieza, impaciência e egoísmo. São Francisco de Sales alertava que a devoção que não gera frutos é como uma árvore seca, bonita por fora, mas morta por dentro. Ele dizia que os verdadeiros devotos não são conhecidos por suas palavras, mas por suas atitudes. Por isso, o primeiro sinal de uma fé viva é a coerência entre o altar e o asfalto, entre a oração e a prática. Você reza? Ótimo. Mas reza por quem te feriu? Vai à missa? Perfeito. Mas como você age com o colega de trabalho que te irrita? São Francisco nos mostra que não adianta acender velas diante da imagem dos santos e apagar a caridade diante do irmão. Que adianta dobrar os joelhos na igreja se não dobra o orgulho dentro de casa? Que adianta rezar o terço e continuar impaciente com os filhos, indiferente com os pobres, arrogante com os que pensam diferente? A fé verdadeira não é exibida, é vivida. E ela é testada nas pequenas coisas. No trânsito, quando alguém te fecha. Na fila do mercado, quando o atendente demora. Em casa, quando ninguém te valoriza. É nessas horas que se revela se a missa que você assistiu transformou algo dentro de você ou ficou só na aparência. São Francisco dizia que a verdadeira espiritualidade não nos afasta das obrigações diárias, mas nos ensina a cumpri-las com mais amor. Que a santidade não está apenas no mosteiro ou no altar, mas na cozinha, no escritório, na sala de aula.
a mulher que cuida do lar com paciência, o jovem que estuda com esforço, o pai que trabalha com honestidade. Esses também estão celebrando a liturgia da vida, se o fazem com amor a Deus. A fé católica que São Francisco de Sales pregava não era uma veste de domingo, mas uma armadura de todos os dias. Não era uma máscara para parecer santo, mas uma cruz para aprender a amar. E se a sua fé ainda não tocou os cantos mais difíceis do seu cotidiano, talvez ela precise descer mais da cabeça para o coração. Ser católico de verdade é integrar fé e vida. É fazer do lar um sacrário, do trabalho uma missão, do sofrimento uma oferta. É entender que não existe vida espiritual separada da vida concreta. Tudo é espiritual se for vivido com Deus. E tudo pode ser vazio se Deus estiver ausente, mesmo que a aparência diga o contrário. Então, se você reconhece que sua fé tem se limitado à liturgia, se ela ainda não alcançou seus relacionamentos, sua forma de agir, suas escolhas diárias, não se desespere. Reconhecer é o primeiro passo. São Francisco de Sales dizia: sede o que sois e sede o bem. Ou seja, seja um católico inteiro, onde estiver, como estiver. Porque não basta estar na igreja. É preciso ser igreja, em todo lugar. A maior incoerência da vida cristã é crer em um Deus que é amor e não amar. É ouvir o Evangelho toda semana e continuar tratando os outros com frieza, impaciência e egoísmo. São Francisco de Sales alertava que a devoção que não gera frutos é como uma árvore seca, bonita por fora, mas morta por dentro. Ele dizia que os verdadeiros devotos não são conhecidos por suas palavras, mas por suas atitudes. Por isso, o primeiro sinal de uma fé viva é a coerência entre o altar e o asfalto, entre a oração e a prática. Você reza? Ótimo. Mas reza por quem te feriu? Vai à missa? Perfeito. Mas como você age com o colega de trabalho que te irrita? São Francisco nos mostra que não adianta acender velas diante da imagem dos santos e apagar a caridade diante do irmão. Que adianta dobrar os joelhos na igreja, se não dobra o orgulho dentro de casa? Que adianta rezar o terço e continuar impaciente com os filhos, indiferente com os pobres, arrogante com os que pensam diferente? A fé verdadeira não é exibida, é vivida. E ela é testada nas pequenas coisas. No trânsito, quando alguém te fecha, na fila do mercado, quando o atendente demora, em casa, quando ninguém te valoriza. É nessas horas que se revela se a missa que você assistiu transformou algo dentro de você ou ficou só na aparência. São Francisco dizia que a verdadeira espiritualidade não nos afasta das obrigações diárias, mas nos ensina a cumpri-las com mais amor. Que a santidade não está apenas no mosteiro ou no altar, mas na cozinha, no escritório, na sala de aula. A mulher que cuida do lar com paciência, o jovem que estuda com esforço, o pai que trabalha com honestidade. Esses também estão celebrando a liturgia da vida, se o fazem com amor a Deus. A fé católica que São Francisco de Sales pregava não era uma veste de domingo, mas uma armadura de todos os dias. Não era uma máscara para parecer santo, mas uma cruz para aprender a amar. E se a sua fé ainda não tocou os cantos mais difíceis do seu cotidiano, talvez ela precise descer mais da cabeça para o coração. Ser católico de verdade é integrar fé e vida. É fazer do lar um sacrário, do trabalho uma missão, do sofrimento uma oferta. É entender que não existe vida espiritual separada da vida concreta. Tudo é espiritual se for vivido com Deus. E tudo pode ser vazio se Deus estiver ausente, mesmo que a aparência diga o contrário. Então, se você reconhece que sua fé tem se limitado à liturgia, se ela ainda não alcançou seus relacionamentos, sua forma de agir, suas escolhas diárias, não se desespere. Reconhecer é o primeiro passo. São Francisco de Sales dizia: sede o que sois e sede o bem. Ou seja, seja um católico inteiro, onde estiver, como estiver. Porque não basta estar na igreja. É preciso ser igreja, em todo lugar. Agora que você chegou até aqui, é impossível sair o mesmo. Talvez ao longo deste vídeo,
você tenha percebido que sua fé tem sido seletiva, que há partes da sua vida onde Deus ainda não foi convidado a entrar, que há hábitos que você manteve intocados, mesmo após anos de missa, confissão e oração. E tudo bem reconhecer isso, porque esse é o início da verdadeira transformação. São Francisco de Sales não pregava um ideal impossível. Ele não exigia perfeição imediata, mas autenticidade no caminho. Ele sabia que a santidade não começa nas grandes mudanças, mas na disposição sincera de dar um passo a mais a cada dia. A fé que ele defendia não era espetacular, era encarnada, silenciosa, fiel. E essa é a fé que Deus espera de você. Não adianta continuar se escondendo atrás de aparências religiosas. Deus não quer a sua performance, quer o seu coração. Não quer a liturgia bem executada, se ela não te faz mais paciente. Não quer a oração eloquente, se ela não muda sua atitude diante da vida. Ele quer que sua fé saia da teoria e se torne carne. Que a missa que você assiste no domingo ecoe na forma como você trata os outros na segunda. A partir de hoje, você pode decidir não ser mais um católico que vive a fé apenas no templo. Pode decidir integrar sua espiritualidade ao seu trabalho, às suas conversas, às suas decisões, às suas renúncias. Pode começar a ser um reflexo fiel de Cristo, onde ninguém te reconheceria como tal. Pode viver o Evangelho não apenas como um discurso, mas como um testemunho. O mundo está cansado de discursos religiosos sem alma. O mundo precisa de cristãos verdadeiros, que erram sim, mas se arrependem, que caem sim, mas se levantam com mais humildade, que têm medo, mas mesmo assim decidem continuar, que não se contentam em ser apenas bons frequentadores de igreja, mas querem ser presença viva de Deus no mundo. Se este vídeo mexeu com você, se ele cutucou aquelas áreas da sua vida onde a fé ainda não chegou, agradeça. Esse desconforto pode ser o começo de uma nova etapa na sua caminhada. Não desperdice essa chance. Não engavete essa reflexão. Não silencie a voz de Deus que está te chamando para mais. Como dizia São Francisco de Sales, a medida do amor é amar sem medida. Que você não meça mais sua fé pelo que faz dentro da igreja, mas pelo que vive fora dela. Que sua casa, seu trabalho, seus relacionamentos e até seus fracassos sejam lugares de encontro com Deus. Porque no fim das contas, a pergunta que importa não é quantas vezes você foi à missa, mas quantas vezes você deixou Deus transformar sua vida. E se a resposta ainda for pequena, hoje é o dia de começar uma história nova. Que sua fé, a partir de agora, seja vivida, em cada gesto, em cada escolha, em cada dia. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém. Seja ponte para outros católicos que ainda acham que a fé termina na porta da igreja. Porque não termina. Ela começa exatamente ali.